Alô você, o nosso vídeo já vai começar. Então, antes de começar, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta e também ative o sininho para receber as novidades, tá bom? Bom dia, meus irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus em Lucas, capítulo 11. Vamos ler dos versos de 5 a 13. Lucas capítulo 11, versos de 5 a 13. Disse-lhes ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois o meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que, se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o de que tiver necessidade. Por isso vos digo: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abri-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar do peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Senhor Deus, nós estamos diante da Tua Palavra. Ajuda-nos a interpretá-la corretamente. Ajuda-nos a aplicá-la através da iluminação, da persuasão do Espírito Santo à nossa vida nessa manhã. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus prezados irmãos, eu quero falar com vocês nessa manhã sobre o tema orando com ousadia desavergonhada. Para não usar sem vergonha, eu vou usar o termo desavergonhada. Orando com ousadia desavergonhada, ou sem vergonha. Quando a gente estuda oração, e nós que somos calvinistas, herdeiros da reforma, que cremos na total soberania de Deus, parece-nos que oração não faz muito sentido para a gente, porque todas as coisas já estão determinadas. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Salmo 33 diz que os desígnios do Senhor já estão estabelecidos, não vai haverá mudança nenhuma nos seus desígnios, nos seus planos, nos seus projetos. Provérbios diz que o meu coração pode fazer planos, mas pode fazer, mas a decisão vem do Senhor. E aí a gente entra em crise. Para que a gente vai orar? Se Deus é onipotente, Ele pode tudo. Se Deus é onisciente, Ele conhece tudo, e nem precisa eu abrir a minha boca para pedir nada, porque Ele já sabe tudo que eu preciso. Para que eu vou orar? Aí, presbiteriano preguiçoso diz: nem precisa orar. Mas Jesus parece que joga
um balde de água fria nisso quando ele vai ensinar sobre oração. E os discípulos pedem para Jesus: Jesus, ensina-nos a orar. E Jesus vai ensinar a orar, não vai ensinar uma oração, porque a oração do Pai Nosso não é uma oração ensinada. O que ele está ensinando ali é um princípio de oração. Ele diz: oração somos nós dirigindo ao nosso Pai. Não ao meu Pai, mas ao nosso Pai que está nos céus. Esse Pai é santo, santificado seja o teu nome. Esse Pai é rei, venha a nós o teu. Esse Pai é Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então eu oro e me dirijo posicionalmente a esse Deus soberano. Mas ele diz: mas eu tenho necessidades. O pão nosso, perdoem as nossas dívidas, assim como nós, e não nos deixe o quê? Tu és todo poderoso, tu és o meu Pai, tu és santo, tu és rei, tu és Senhor. Eu sou carente, eu careço de pão, eu careço de perdão, eu careço de proteção. Aí Jesus inventa uma historinha. Vai contar uma historinha que está aí no texto. Não fui eu que inventei, foi Jesus. O que é que diz aí? Versículo 5. Disse-lhes ainda o quê? Repete comigo. Disse-lhes. Quem foi que disse? Jesus. Ele vai contar uma história muito simples. É uma história comum no seu contexto histórico. Na cidade de Cafarnaum era assim, cidade de pedras. Ele diz: qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, me empresta 3 pães. Defeito de pobre. Pobre não tem nada. Pobre gosta de pedir emprestado e gosta de pedir na hora o quê? Errada. Porque meia-noite, não é hora de bater na porta dos outros para pedir nada. Mas Jesus conta essa história, é Jesus que está contando. E diz o texto, que o sujeito diz: pois o meu amigo chegando de viagem. Significa que pobre também chega sem avisar. Chega inconvenientemente. Chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. Pense em desgraça somada. Necessidade, carência. E o Senhor, então, lhe responda lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada. Como é que pobre dorme? Na época, os pais ficam no fundo, geralmente no lugar mais reservado, com a cortina. A casa é pequena, os filhos dormem, tranca-se a porta. Para o pai sair para atender alguém que está na porta, tem que acordar todos os filhos que já estão o quê? Dormindo. Eu me lembro quando pobre tem história para contar, né? Porque a gente morava em Vitória da Conquista, todo mundo que ia parir na Caatinga ia lá para casa. E às vezes eu estava dormindo na cama, minha mãe ia acordar dizendo: desocupa que chegou fulano aí, precisa da cama, e eu ia dormir no sofá. Para que Jesus conta uma história dessa? E o ápice da história está justamente no versículo 8. Lê comigo, por favor. O que é que diz? Digo-vos que se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da... Grifa essa palavra importunação. Aparece somente aqui na Bíblia. Somente Jesus usa essa expressão, importunação. E lhe dará tudo o de que tiver o quê? Necessidade. O que é que Jesus está nos ensinando aqui? Ele está nos ensinando a procurá-lo,
a buscá-lo com ousadia, de forma desavergonhada. Ele quer ser importunado por nós. Amém? Ele é o rei, ele é o soberano, ele é o santo. Mas as minhas necessidades mais simples, mais carentes que eu tenho, ele quer que eu busque. Porque às vezes a gente pensa assim, olha, Deus é tão santo, Deus é tão ocupado. Ele está ocupado agora lá com a reunião da ONU, com a guerra no mundo. O que Deus quer saber dos meus problemas dentro da minha casa, meus problemas financeiros, meus problemas de casamento? Eu não vou importunar Deus por isso, eu não vou orar por isso. Quem já pensou assim, levanta a mão. Que os seus problemas são pequenos e que Deus não quer saber dos seus problemas, e Deus não quer ser importunado por seus problemas. É assim ou não é? Mas eu queria nessa manhã desafiar você, à luz do texto sagrado, a orarmos com ousadia desavergonhada. É a oração, não a oração oportuna, mas a oração o quê? Inoportuna. Não estava nos seus planos, não está nos planos de Deus, pelo menos eu penso assim, mas eu tenho necessidades que eu preciso que Deus resolva para mim nessa manhã. Eu vim aqui domingo adorar a Deus, eu vim aqui no domingo, mas a minha vida está uma droga. Eu tenho problemas, eu tenho necessidades da minha casa, eu tenho necessidades pessoais. Não são assuntos importantes para o mundo, não são assuntos importantes para a imprensa, não são assuntos importantes para a maioria que está aqui, mas eu tenho necessidades nessa manhã, e eu quero colocar as minhas necessidades diante de Jesus. Eu vim aqui nessa manhã para orar por isso. E essa oração ousada e desavergonhada, ela é impulsionada por uma necessidade. Ele tem consciência da necessidade. Veja aí. Amigo, empresta-me 3 pães. 3 pães aqui são 3 pãezinhos pequenos, que era a refeição de uma pessoa. Ele não está pedindo nem para si, só para o seu amigo que está chegando de viagem. E ele vai lá, porque o amigo está chegando. Veja no versículo 6, a última frase, o que diz? E eu nada tenho que lhe o quê? Ou seja, essa oração brota de uma necessidade. Senhor, eu preciso, mas eu não tenho como resolver. Eu não tenho como solucionar esse problema. Segundo lugar, o homem já tinha uma amizade estabelecida. Ele vai na casa do amigo, e ele diz para o amigo: amigo, o quê? Me empresta. E aqui Deus, além de se colocar diante de mim, de você, como meu pai, Ele também se coloca como meu o quê? Amigo. Amigo de todas as horas. Amigo das horas mais necessárias. Amigo que não vai me desapontar quando eu tiver problemas que eu não consiga resolver. Esse é o amigo verdadeiro. Por isso, versículo 9. Versículo 9, vamos ler juntos? Por isso, o que vos? Por isso, porque você tem esse amigo. Por isso, porque você tem necessidades. E você não tem como suprir essas necessidades. Por isso, você tem que fazer 3 coisas. 3 imperativos
no grego. O que diz aí? Pedir. O quê? Os verbos pedir, buscai e batei. Pedir é gritar lá de fora. Buscar é continuar gritando lá de fora. Bater é bater mesmo na porta. É gritar e bater. No momento da necessidade. Porque é meia-noite. E eu não tenho. E qual é a promessa que ele fala aqui? Dá para mim e para você? Ele diz o quê? Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Lembra que está no versículo 8. Digo-vos que se não levantar para dar-lhe você seu amigo, todavia o fará por causa da importunação. Veja que coisa linda. E lhe dará tudo. O de que tiver o quê? Tudo. Tudo que você tiver necessidade, Jesus vai lhe dar em resposta à oração. Amém? E ele diz: pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate o quê? Veja que Deus não diz assim. Jesus não está dizendo: olha, você precisa orar corretamente. Você precisa então fazer um curso, Essência da Fé lá em Pinheiros, para você saber quem é Deus, para você saber como você deve pedir. Veja, Jesus não está dizendo aqui para você fazer um curso de como orar o quê? Corretamente, porque Romanos capítulo 8 diz o quê? Que nós não sabemos orar como? Por isso que o Espírito Santo foi nos dado para nos assistir nas nossas fraquezas. Agora, por que Ele vai me dar? Por causa do caráter dele. Ele diz assim: qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar um peixe, uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará o quê? Um escorpião. Quando você ora, pensa numa criança pequena. Eu contei várias vezes aqui, quando eu cheguei aqui em São Paulo, morava, eu levei Túlio para o shopping e estava sorteando uma Ferrari. Ele entrou na Ferrari e disse: pai, compra uma dessa para nós. Eu falei: é demais. Não é assim? Os filhos pedem Ferrari, pedem Porsche. E você só tem um Uno, Mille. Quantas coisas nós pedimos e não recebemos porque pedimos o quê? Mas Jesus não está falando para você pedir mal. Não fique preocupado com isso. Descanse no caráter dele, porque ele nunca vai lhe dar para você uma coisa que vai lhe trazer mal. Amém? Não fique preocupado em... Não. Coloque sua necessidade. Derrame o seu coração na presença de Deus. Amém? Derrame o seu coração na presença de Deus. Às vezes, irmão, a gente está com tanta angústia, com tanto problema, com tanta luta. Sua esposa pergunta: o que você tem? Diz: eu não sei. Eu não sei. Às vezes você está vivendo assim, amarguras no coração, tristezas. Você passa, nada está bom. Você toma um café, não está gostoso. Você toma leite, não está gostoso. Você toma cappuccino, não está gostoso. Misericórdia. Você está amargo. Às vezes você está passando por crise na vida. Você não sabe o que é. Mas Deus sabe. Porque Ele é o quê? Onipotente, onisciente e onipresente. E Ele é meu Pai.
E Ele não vai me dar, ainda que eu peça errado, Ele não vai me dar aquilo que eu estou pedindo errado, porque Ele me ama, Ele me ama, Ele quer o melhor para mim. A sua vontade é boa, é perfeita, é agradável. Eu fiquei pensando com Deus, Senhor, nós já oramos por esse galpão. Que galpão enjoado esse? Nós já oramos, o negócio não vem esse galpão. Sangue de Cristo tem poder. Por que Deus não está querendo dar para a gente? Porque tem coisa melhor. E tem coisa melhor. Já pensou você que está orando por um marido? Teve o congresso do UNO, pense no congresso abençoado. 180 mulheres, 20 homens. Senhor, pastor, estou orando. Balança assim, oh, Senhor, estou orando. Até geme. E eu olhei para os 20 homens assim, não botei muita fé não. Você está orando, Senhor pastor, olha para mim, tem misericórdia. Você está orando. Agora, versículo 13, vamos ler juntos? Versículo 13, bem forte, vamos lá? Ora, se vós que sois maus, sabeis das boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo. Louvado seja Deus. Se nós que somos maus, irmãos, e maus aqui é maus mesmo, nossa natureza é perversa, mas Deus é bom. Se nós como maus, nós damos boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo. O Espírito Santo. Aqui você vai para Ezequiel capítulo 36, tem a promessa do Espírito Santo, que Ele nos daria. E Ele nos dá o Espírito Santo quando? Na nossa regeneração. Você foi regenerado e selado com o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo, você já tem o Espírito Santo. Mas eu estava meditando nisso, por que Jesus responde? Mateus diz que Deus dará boas coisas àqueles que lhe pedirem. Aqui Jesus fala, dará o Espírito Santo. Eu acho isso de uma profundidade tão grande, porque Ele está dizendo, você está precisando de auxílio? Eu vou lhe dar o auxiliador. Você está precisando de consolo? Eu vou lhe dar o consolador. Você está precisando de alegria? Eu vou lhe dar aquele que produz alegria. Eu não vou lhe dar a bênção, eu vou lhe dar o quê? O doador da bênção. Você está pedindo pequeno demais. Você está querendo santidade, eu vou lhe dar o Espírito que santifica. Você está precisando de direção, eu vou lhe dar o Espírito que guia, que ensina. Você está precisando de quebrantamento, eu vou lhe dar o Espírito que convence você do pecado, da justiça e do juízo. Eu vou dar o melhor para você. E pensando, meus amados irmãos, nesse mês de outubro, 506 anos da reforma. Somos herdeiros da reforma o quê? Protestante. Então ninguém aqui, dia 31 de outubro, vai fazer festa de Halloween. Tá certo? Festa do capeta, das bruxas. Nós somos herdeiros da reforma. E quando Jesus fala aqui que Ele vai nos dar o Espírito Santo, e eu estava falando para os jovens ontem lá, na oração, nós temos que orar com ousadia desavergonhada, para que Deus nos dê uma nova reforma, um avivamento espiritual. E essa reforma tem que começar na minha vida pessoal, na sua vida pessoal. Eu preciso de um quebrantamento. Eu preciso que o Espírito Santo me quebrante, que o Espírito Santo me santifique, que o Espírito Santo
revele os pecados presentes na minha vida e que Ele faça esse quebrantamento espiritual. Amém? O problema não é o outro, o problema não é a igreja, sou eu sou o problema. Porque quando eu estou de bem com Deus, tudo vai bem. Quando o meu relacionamento está bem com Deus, o meu casamento vai bem. Quando eu estou de bem com Deus, tudo ao meu redor vai bem. E eu preciso, você precisa de uma reforma espiritual, de um quebrantamento espiritual, de um batismo de fogo, de uma plenitude do Espírito Santo, de um revestimento de poder. Use o nome que você quiser, porque Ele vai dar. Ele vai dar, Ele é o nosso Pai. Mas nós estamos precisando também de uma reforma dentro das nossas casas. Eu estou estarrecido com o que está acontecendo nas igrejas, nas casas dos crentes hoje. Problema de relacionamento conjugal, problema de relacionamento entre pais e filhos, marido e mulher. Eu agora virei conselheiro. Estou fazendo aconselhamento de casais. 2 sessões. Primeira, você descobre que tudo é pecado. O povo brigando por causa de pecado, falta de humildade. Quando você confronta a pessoa à luz da palavra de Deus, você está observando que o que está faltando dentro de casa, gente, é cristianismo. Cristianismo. Nós precisamos ser crentes dentro de casa. Dentro de casa. Nós estamos querendo reformar o mundo, e a nossa vida está uma droga dentro de casa. Marido viciado em pornografia. Mulher que não assume o seu papel de mulher dentro de casa. Homem que não assume o papel de homem. Gigolô reformado. Como é que pode? Problema de vícios. Problema financeiro. E esses problemas financeiros geram problemas no casamento. Desestrutura, gastando mais do que ganha. Com porcaria. E você vai começar a descobrir que os problemas que nós temos dentro das nossas casas hoje, problema que precisa ser tratado. Nós precisamos de reforma espiritual dentro as nossas casas precisam voltar a ser casas o quê? De gente piedosa, de gente crente. Deus diz através da boca de Samuel, presta atenção, que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e que o pecado da rebelião é pior do que o pecado da feitiçaria. O que nós precisamos viver hoje é a obediência a Deus dentro de casa. Nós precisamos viver os princípios da fé cristã dentro de casa, marido e mulher, pai e filho. Isso está faltando. Precisamos de reforma espiritual. Nossos lares precisam de reforma espiritual. E a igreja está precisando de reforma também espiritual. Se os reformadores vivessem hoje, João Calvino, Lutero, Melancto, ele ficaria com vergonha do que ele está vindo hoje no meio reformado. Essa semana, falando para um grupo de pastores lá na Bahia, liderança. Encontrei uns pastores que veio de outra denominação e disse: pastor Arival, eu agora sou reformado. Eu falei: por que você é reformado? Eu fiz um curso. Paguei em 10 vezes do cartão. Agora tem pastor agora no nosso meio que dá curso para ser reformado. Está pior do que Tetzel, vendendo indulgência. Porque ninguém vira reformado no conceito bíblico de reformado, que é voltar para a Bíblia, é voltar para as Escrituras, é voltar para a simplicidade do Evangelho. Não é subscrever documento histórico, não é ficar dizendo aí somente pela fé, somente pela graça, só as Escrituras, só lhe deu graça, porque isso tem que ser vivido. Tem que ser vivido.
Tem muita gente que está falando que é confessional, mas na vida não tem nada de confessional. Se aproveita da igreja, se aproveita das instituições da igreja. Nós precisamos de uma reforma espiritual dentro da igreja presbiteriana do Brasil hoje. A igreja está morrendo. Nós precisamos de um avivamento. Nós precisamos voltar à simplicidade das Escrituras Sagradas. Irmãos, não adianta a gente ensinar o breve catecismo, o catecismo maior para as nossas crianças, se a gente não vive o que está no breve catecismo. Entendeu o que eu estou dizendo? Não adianta você falar dos 33 capítulos da Confissão de Fé de Westminster, se na minha vida eu não vivo isso. Nós precisamos orar como John Knox orava. Isso é reforma. Nós precisamos de conversão, como Lutero foi convertido pelo Espírito Santo. Nós precisamos ser como Calvino, no compromisso que ele tinha com a palavra de Deus. E eu quero dizer para você que as figuras históricas não são mais importantes do que Jesus Cristo. Jesus Cristo é tudo. Se eu falo somente pela fé, eu tenho que viver somente pela fé. Se eu falo que é somente pela graça, eu tenho que viver somente pela graça. Se eu falo só lhe deu glória, isso virou um mantra, um refrão. Será que você está vivendo? Tudo que você está fazendo é para a glória de Deus mesmo? Tudo que você está vivendo. A igreja vive hoje, a igreja presbiteriana de Pinheiros, vive só lhe deu glória. Nós estamos aqui somente para a glória de Deus. Isso é reforma espiritual. As igrejas reformadas estão morrendo no mundo inteiro, porque as igrejas estão, sabe o quê? Cultuando os documentos históricos. Abra sua Bíblia, por favor. Lá em 2 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 3. Versículos 5 e 6. Vamos ler juntos, bem forte. O que é que diz aí? Sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito o quê? Vivifica. A letra o quê? Mata. A tradição mata. Os documentos matam. O que vivifica é o Espírito. Por isso que Jesus diz: eu vos darei o Espírito. Nós precisamos do Espírito. Nós precisamos do avivamento espiritual. Foi o avivamento que produziu a reforma. Não existe avivamento tão comprovado na história do que o avivamento do século XVI. Quando o Espírito veio e soprou na Europa, transformando não somente a Europa, mas impactando o mundo, mudando a cultura, mudando tudo. O poder do Espírito Santo. Há muita gente que diz que é reformado hoje, Zé Francisco, para arrumar um emprego do Mackenzie. Sabia disso? Bajulação, linguagem de bajulação. Ah, eu sou reformado. Me mostra na sua vida uma reforma espiritual. Me mostra que você é presbiteriano mesmo. Me mostra na sua vida as virtudes do Espírito Santo. Me mostra. Me mostra a sua confessionalidade. Você diz que é confessional, falando mal dos outros, dando o testemunho que você está dando. Isso é confessional? Isso é confessionalidade? Que Deus nos proteja disso, irmãos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Porque senão a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, vai virar um museu. Vai virar museu. Vamos orar então, agora? Quais são os 3 pedidos de oração? Reforma na minha vida. Reforma na minha
casa, reforma na minha igreja.